Se você quiser mudar os frutos, tem que mudar as raízes. De nada adianta se fazer um negócio agora que funcione se ele não fica. Mas a liberdade empresarial é você conseguir construir uma empresa de forma estruturada, sem destruir as coisas mais importantes que estão em volta de você. Para você construir uma coisa, demora, mas para destruir é um erro. Às vezes, num mês, o negócio vai sujo. Sejam todos muito bem-vindos ao No Way Back Cash, o podcast para você que é empresário empreendedor, quer gerar crescimento sustentável aí nas suas empresas sem abrir mão da liberdade empresarial. E você já me conhece, a gente fala de bastidores, a gente fala da vida real, a gente fala de resultados, falamos de desafios. Uma empresa não é construída numa live na internet, mas nos bastidores do dia a dia, lidando com os desafios e a realidade. E hoje eu recebo aqui mais um gigante do empreendedorismo nacional e até mundial também. A gente vai receber aqui alguém que é especialista em empresas, no que acontece ali, gestão, resultados, estratégia, mas mais do que isso. Ele trata a psicologia das empresas, mas ele também trabalha a psicologia do empresário. Estamos aqui, senhoras e senhores, com Luiz Fernando Garcia, um irmão, amigo, parceiro e... te considero pra caramba, viu? Seja bem-vindo, meu irmão. Poxa, obrigado, que alegria, viu? Que demais. Obrigado, estamos aqui para conversar, para falar, porque o André, ele já tinha me dito assim, é muita panaceia sobreviver por aí e não trabalhar. Na real, quem tem negócio sabe o que a gente vive. Então, estamos aqui para conversar e temos o rei para falar disso, a realidade dos bastidores de dono. Então, um prazer, beijo no coração de vocês. Que honra, viu? Que honra te receber. Imagina, velho. O objetivo é a gente bater um papo aqui, por acaso com as câmeras ligadas, assim como a gente já fez outras vezes. Sempre que a gente bate um papo, sempre muito rico, eu cresço, aprendo, a gente troca e as coisas vão melhorando. Nando, a gente sabe que está sendo gravado, né? Então eu fiz assim, porque a gente também fica assim, sabe? Então vamos para frente. Mete bronca, dá o tom, André. Já começa falando aqui, eu sei que um monte de gente já te conhece, mas começa falando quem é o Nando Garcia hoje. Depois eu quero voltar alguns passinhos, mas quem que é o Nando Garcia hoje? Fala pra gente aí. Sou administrador de empresa, foi minha primeira formação, depois psicologia, depois me formei como psicanalista, que é outra formação. Instalei o Empretec no Brasil, que muitos conhecem, com uma metodologia hoje de impacto, que está na mão do Sebrae, 6 dias. Instalei educação no Brasil, educação empreendedora, e foi os primeiros trabalhos de educação à distância. Mas até chegar aqui, hoje eu tenho 50 mil horas de trato com dono, não trabalho com impacto, tenho mais de 3 mil pacientes em ambientes terapêuticos, e o que eu me especializei? Em alterar a cognição de donos de negócios, CEOs, vice-presidentes, presidentes, e tenho essa experiência tanto no mundo organizacional, desde ter montado o Banco de Talentos da Votorantim, ter reestruturado a Kimberly-Clark, ter feito a compra do Bradesco com a HSBC, porque alguém falou antes da hora, se não bater as contas, a Operação Brasil vai ser desligada. Então, 9 VPs, CEOs, diretores, deu uma estremecida. Então, tem as instituições lá, quando ajudei o Deltan a montar as coisas, depois o planejamento estratégico do Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, que foi até antes da pandemia, coordenei. E, mais importante, eu acho que o Ministério da Educação e Cultura que deu a estrelinha. Mas a cachaça, né, André? A gente aprendeu, cachaça, como dizia minha avó, mas a gente aprendeu muito com o dono de garagem, a personalidade empreendedora, 3,5%, 5% da população mundial, megalomania, pressão por falar, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, redução da necessidade de sono, baixa tolerância para feedbacks negativos, essa condição de um ser diferente, 3,5%, 5% da população mundial, que começa com uma Kombi na garagem, vira 8, 80 e 40 caminhões. Então, isso você está acostumado. Hoje, tem um setting terapêutico que é bastante concorrido, a nossa agenda não para, né? Eu costumo dizer, né, André, mesmo a gente distante, o corpinho faz falta, né? A gente tem que estar lá, tem que estar mexendo. E o importante, assim, hoje sou um psicoterapeuta de dono de empresas e tenho um leque de condições de trabalhos diferenciados, são as imersões, são as governanças.
Então, um monte de coisa, mas o que interessa é a gente trazer curiosidades sobre a mente de dono, momentos de empresa e dentre os 10 livros, os 5 best-sellers que faz uma diferença enorme na referência do que a gente tem que tratar. A grosso modo, tá bom. Até aqui foi só a apresentação, hein? Imagino que tá vindo por aqui. Ô, Nando, tem 2 coisas que você falou que eu achei interessante que eu quero trazer. Uma delas é por que de administração você foi para psicologia, para psicanálise, e você começou dizendo pra gente aí com uma base científica que o empresário é um ser diferente. Eu sempre soube disso, mas a primeira pessoa que eu vi explicando sobre isso foi você, trazendo uma base científica de estudos. Então, primeira coisa, você começou a fazer administração, você tem uma história empresarial de fato, teve algumas empresas, e você ficou tão maluco que decidiu estudar psicologia para se tratar. Como é que foi isso? Dizem que o psicólogo, quando faz psicologia, é para se tratar mente dos outros, sim, né? Sim. Mas, a grosso modo, a administração, na época, foi genérico. Vai fazer o quê? Entre direito e administração, a fantasia era que, fazendo administração, você aprende da administração a tocar a empresa. Não é verdade. A formação é organizacional. São para grandes estruturas. Mas, num determinado momento, como você disse, eu fui franqueado algumas das empresas e eu fui franqueado do grupo Pacalolo, que os cabelinho branco eles lembram. Então, a Pacalolo me tomou ali, depois eu pus 7 lojas para rodar em Rede Iguatemi, só que minha mãe, meu pai faleceu, né, nesses acidentes fatais, quando eu tinha 11 anos, sai e volta no caixão lacrado depois de 8 horas. Uau. Eu sou o filho mais velho de 3, então vem aquela pressão do primogênito começar a trabalhar cedo, que nos tiram coisas, mas nos dão de presente outras coisas. Então, desde cedo, eu costumo dizer, a carteira assinada podia, naquela época, com 12 anos, eu tive a minha primeira balconista de tinta. Uau. Mas quando isso aconteceu, a mãe pegou o mais velho, que sou eu, e trouxe para São Paulo. Ali, a gente começou a ver, na época tinha Fórum, tinha Zump, eram marcas de roupa, M-Office. Eu já ouvi falar assim, você falou de cabelo branco, eu não só tenho, porque ele não tem eu não tenho cabelo branco, então, mas eu já ouvi falar algumas dessas marcas. Isso aqui dedura, isso dedura. E na época a gente foi atrás da possibilidade de fazer uma franquia e ali eu notei, se eu ficasse muito próximo da mãe, que eu ia virar o marido da mamãe. Então a mãe se grudou comigo e ali eu percebi que alguma coisa tinha que me preparar para sair. Quando eu me posicionei, mãe, eu não vou ser teu sócio, eu vou cuidar dos meus negócios. Ela desregulou um pouquinho e desenvolveu uma compulsão pelo jogo do bingo. Na época, o jogo do bingo era permitido e tal, mas uma compulsão severa. Então, coisas que eu fui descobrindo, isso me assustou muito. E eu fui procurar os compulsivos anônimos na USP. Eu tenho essa coisa de, dependendo da investigação, eu me meter junto para estar entendendo a dinâmica. Porque às vezes um cara escreve um livro, coloca uma coisa que é um recorte. Sim. Mas por trás tem um monte de outras coisas que levaram até ali. Então fui ver como funcionavam os compulsivos. Para minha surpresa, era um grupo de 27, outro de 22 pessoas, e eu fiquei como observador. E qual a surpresa? 90% dos grupos eram donos. Donos de empresas. Donos de empresa. Uau. Compulsivos por droga, Uau. por jogo, por consumo. Então compravam muita coisa antes da hora. E ali, tocando uma coisa importante, nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. Sim. Quando eu senti essa bagunça, eu falei, não vai dar se eu não estudar psicologia. Porque eu me assustei, porque roubava cheque, a gente perdeu duas coberturas na Zona Oeste de São Paulo, na época, cada cobertura 2 milhões, um troço hoje, e isso me assustou. E dali eu falei, eu tenho que fazer psicologia. Quando eu entrei, eu tive um professor chamado Armando Cinebatti. Ele entrou e logo na primeira aula, assim, ele colocou as escolas da psicologia, aonde se aplicavam as técnicas. Eu olhei aquilo e falei, dono precisa conhecer isso. Uau. Dali que começou a entrar as questões psicológicas relacionadas a donos de empresa. Então, a mãe
empreendedores por personalidade, 3,5% a 5% da população mundial. Aí que vem o ponto e a base científica que o empreendedor, de fato, ele é um ser diferente. Isso. Sim. O primeiro estudo, eu tenho um único notório saber em empreendedorismo na América Latina. Por conta do MEC, a rigidez do MEC, eu fiz o primeiro estudo exploratório na América Latina, 380 teses, dissertações, e 70 delas com muito embasamento científico. Sim. O primeiro, e você sabe, eu sempre comento, Carlson, um economista, em 1716, começou a notar filhos de fazendeiros, que o filho tinha desgaste com o pai, ele pedia valores do dinheiro em vida e pegava saquinhos de moedas de ouro, Sim. e se distanciava até 100 quilômetros a cavalo, em 1716, na Inglaterra. Então, olha o nível de entrega, determinação e iniciativa. Uau. Já de um ser sendo notado por um economista importante na época. E ele desenvolve um estudo para mostrar padrões desses filhos inquietos, de donos que eram personalidades bem-sucedidos em criações, em plantações. E aí o título foi Risk Takers, tomadores de risco. Então, em 1716, já notavam uma cabeça mais inquieta, Sim. uma mente que mais à frente, sociólogos, psicólogos sociais, a influência do ambiente, na sociologia, um único homem faz império. Então, o cara começa em Cajueiro, lá perto de Maceió, de repente compra uma propriedade, traz meia dúzia para fazer para colher, fazer a colheita, compra mais uma propriedade no meio do nada. Daqui a pouco já são 18, tem que trazer ônibus. De ônibus, quem sabe a gente fica por aqui de segunda e sexta. Eu dou casinha, põe casinha, mas precisa de uma vendinha para alimentar isso. Compra mais, virou 50. Sim. Aí conversa com o prefeito, manda, coloca uma agência para o dinheiro não circular, para fazer com cartão, depois o cartório para fazer casamento, depois a igreja, que é uma coisa importantíssima assim, para se constituir o ambiente. E daqui a pouco, 8.000 pessoas e virou uma cidade chamada Cajueiro. Quer dizer, quem são essas pessoas? Um mundo estudou isso. Então, a inquietude precisam se tornar sedutores para as mulheres, mães, tiveram muita mãe na segunda infância, então muito reforço positivo, muito incentivo. Eu costumo brincar e uso, né, algumas vezes quando você me chamou para palestrar, aquela história, Nando, sai daí! Ele tinha um equilíbrio, ele andou de bicicleta com 3 anos e meio, já andava sozinho, ele sobe nessas árvores, Nando, sai daí! Na real, a mãe não estava brava. É quase um elogio. Sim, eles tiveram muito reforço por parte das figuras femininas. Por isso eles têm um desejo da aceitação feminina mais do que a competição masculina, porque foram rejeitados por parte de pais. Não porque rejeitou, porque o pai não estava disponível quando queria. Talvez a gente tenha sentido isso sempre, mas um pouco de rejeição por parte das figuras masculinas é o que determina a semente do empreender. Olha aí. Então, um pai que corresponde demais inibe a capacidade de empreender de um indivíduo, porque ele precisa querer mostrar para o pai, lá na frente, que ele vai ser mais sucedido que o pai. Que o próprio pai. Baixo controle por parte dos pais, das figuras masculinas, entende-se pais, curadores masculinos da primeira e segunda infância. 0 a 2 a primeira, 2 a 7 a segunda. Sim. Tio, às vezes um padre que circula na casa, um pastor, um amigo, um professor de educação física, um primo, um irmão mais velho, uma figura que ele se identifica, mas que não tem o acolhimento suficiente. Sim. E é isso que vai fazer ele querer te mostrar no inconsciente, um dia você é melhor que você. Olha aí. E você vai ver como você perdeu de ter um filho como eu. O inconsciente se forma assim e muito controle por parte das figuras femininas. Deixa eu arrumar o cabelo. Com que roupa você está? Até 7, cria na criança esse combo,
Rejeição por parte de figuras paternas, baixo controle por parte de figuras paternas, muito controle por parte de figuras femininas e muita aceitação. Os níveis de iniciativa, tomada de risco e visão. Então, a capacidade da visão estratégica de situações, por aqui, o que eu quero aqui, são 3 tipos de visões. Então, se desenvolve porque ele quer sair do ambiente de controle. Sim. E passa a competir com o pai. Então, lá na frente, ele vai querer mostrar, você vai ver. Por isso que pais que têm empregos mais estáveis, Banco do Brasil, Caixa Econômica, concursados, muitas vezes não desenvolve o estímulo suficiente para a identificação. Quer dizer, a forma dele competir é entrar num cargo melhor estudando 2 anos. Então, pais que têm negócios aumenta a capacidade de realizar dos filhos em quase 70%. Uau. Isso é um pensador chamado David McClelland. Os pai e mãe que têm negócio, o fator era vezes 6 na pontuação. Pais que têm negócio, vezes 5. Mães que tinham emprego. Mães e pais que tinham emprego, nota 2 no fator, na multiplicação dos pontos. Sim. Então, já desde lá de trás, a gente começa a ver uma inquietude. Eles são muito ansiogênicos, a negação é muito alta, que é um dos 13 mecanismos de defesa de Freud. Então, perdeu 1 milhão, levanta, sacode a poeira e deu uma volta por cima. Então, nega igual cirurgião, né? Quer dizer, então, esse combo é o que vai fazer esses caras serem especiais. Uma inquietude, uma inconstância, e aí vem o presente de alguns mais estáveis, uma família boa, bem estudado, alguém para amar, um esporte que desenvolve determinação, provocam em empreendedores por personalidade, 3,5% a 5% da população mundial, uma estabilidade melhor. Então não chegam a quebrar, a média 3 vezes até dar certo. Essa tese que se diz por aí, um bom empresário ele quebra 3 vezes antes de dar certo. Não é qualquer empresário. Não é qualquer... Vamos quando a gente fala nem todo empreendedor é empresário, o empresário ele tem 3 classificações. Certo. Baixa conduta empreendedora, abrir um negocinho, toma os tombos, você sabe o que é isso, eu também sei, quem tem negócio sabe. Os primeiros 3 anos é um soco aqui, outro ali, escorrega, não tem tempo para férias, achando que vai ter, não tem mais a disponibilidade como é cobrado pela família e não sente o trabalho como dor. É aqui que é uma questão que desenvolve muito desgaste dentro de família, né? Com a questão psicológica mesmo. E aí o que é importante para concluir aqui é que esse cara, que é o empresário, que não tem uma inquietude e que não teve traços de rejeição o suficiente, esse, na primeira classificação, conduta baixa, é a conduta empreendedora sendo desenvolvida de empreender, tocar um negócio, mas está aprendendo. Então, às vezes, acha que pegou uma taxa boa, 2,5, podia ter pego 1,7, mas vai aprendendo. Sim. 3 anos a 5, quando ele encaixa e o negócio começa a funcionar, a conduta passa a estar em desenvolvimento, ele começa a crescer. Sim. O babado fica diferente, babado da época das antigas, ainda bem que o André é meia, tá? Meia, daqui a pouco ele chega próximo, mas estamos ali dos 10 mesmos anos, né? E aí o importante disso, chega uma hora que ele começa a se comportar como um empreendedor funcional. Sim. E aí vem a conduta empreendedora elevada, que é o must. É o cara que tem 12 anos de operação, a operação cresceu, com características, é lucrativo, há o reinvestimento, um terço reinvestimento, um terço corpo societário, um terço coringa. Tem giro. Sim. E começa a fazer a limpeza do mix de produto. Vaca leiteira, menino prodígio e produto estrelinha, que um dia vai brilhar. Mas o cachorro, que o Peter Drucker brinca, o cachorro que gasta muito, que tem que ter um dono pro mix de produto ou para a família de produto. E nem sempre se usa, se lima. Aí a empresa começa a ficar lucrativa. E aí a margem de contribuição entra.
Se a gente produzir mais isso, a lucratividade... Você sabe que você tem a mão do digital, Sim, sim. as contas começam a bater, o múltiplo começa, o fator acontece, aí agora ele pegou a mão. E é nesse momento que a conduta alta parece um empreendedor funcional. Já um empreendedor por personalidade são duas classificações. Disfuncional, relações afetivas instáveis, saúde mental, o conflito interno dele com ele, muito alta. Então, o conflito interno dele com ele gera 3 tipos de ambivalência. Uma dúvida constante. Se a saúde mental dele é boa, a ambivalência é baixa. Então, a tomada de decisão é mais assertiva, com menos erro e menos autossabotagem, porque ele tem um posicionamento melhor. Sim. Quando ele está disfuncional, essa ambivalência que tem 3 características, uma ambivalência voluntária, não sei se é o caso, eu vendo minha bicicleta, não sei se vou para Disney ou termino o galpão, que é a que você delibera a escolha. A ambivalência espiritual, ora acredita em algo maior, ora não acredita. Porque a minha vez, porque... E uma ambivalência relacionada a amor e vínculo. Sim. Ora quer amar, ora quer ficar sozinho. Então, na saúde mental, se oscila. E aí vem a saúde psíquica. Megalomania, pressão por falar o que a gente falava, transtornos de ansiedade, transtornos de humor. Isso é a disfunção. Então, imagina um triângulo. Uma ponta são relações afetivas estáveis, braços direitos, amigos, marido, mulher, cônjuges, companheiros, companheiras, de forma que o indivíduo tenha rede de apoio. Se isso está bem, ele é funcional. Saúde mental, como eu disse, bem, ele é funcional. E prosperidade, que não é voo de galinha. Não é fazer uma empresa. Empreender não é empresariar. Então, a capacidade de empreender e ficar sustentável no tempo é o que determina o ritmo. Não necessariamente a aceleração e a velocidade. Isso quer dizer, se tem ritmo, não importa o ritmo. A empresa pode estar crescendo assim, como pode estar crescendo assim, desde que tenha ritmo, ele é próspero. Se o triângulo é funcional, ou seja, está funcionando na vida do cara, alguns espaços da vida ou situações se tensionam mais. Então tem aqueles triângulos da matemática, o equilátero, que são todos os lados iguais, é um cara em equilíbrio, relação afetiva, prosperidade, saúde mental e psíquica. Tem aquele obtuso, que era 3 lados diferentes, 2 aspectos da vida do cara tão tensos demais, mas ainda não estourou o triângulo. Então ele é funcional, tem que distensionar. E tem um outro que é aquele, o isósceles, que era 2 lados iguais, mas pontudo. Um lado da vida dele está funcional, seja relações afetivas, a empresa. Essa autorregulação é o que determina uma personalidade empreendedora funcional, tensionada, mas está funcionando. Ou disfuncional, quando ele quebra um lado do triângulo, vai quebrar o outro. É quando eles chegam para eu atender. 4 técnicas para mexer com eles. Primeiro, só segura as técnicas porque pra se gente. deixar eu vou. Isso. Tá. E assim, temos 2 grandes notícias aqui. A primeira é que você está aqui com a gente. Tá. E a segunda é que está sendo gravado, dá para poder voltar aqui no YouTube, Muito no bom, Spotify, André, para poder ver de novo e ir anotando. Sempre estar com o Nando é uma grande aula, não é? E é muito bom ouvir tudo isso, porque nós temos uma característica especial nos nossos trabalhos. Nós temos o business muito forte, né? Balcão para frente ali, balcão para trás, gestão, estratégia, cultura, tudo que você já sabe. Mas a gente entende 100% que a empresa é o reflexo dessa personalidade do dono, né? Perfeito. Tem até uma história que uma tribo indígena sofria com problemas de falta de água. Num dado momento, o pajé da tribo ali, o líder, veio para a cidade grande para procurar uma solução. E ele descobriu a torneira e ele ficou impressionado. Aí ele foi numa loja, comprou 10 torneiras, falou, eu já sei, resolvi. Levou as torneiras para a tribo, instalou uma numa árvore, outra no chão, outra numa pedra. Organizou um evento, chamou todos os índios e fizeram ali uma contagem regressiva e abriram as 10 torneiras simultaneamente. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque o líder daquela tribo cometeu o erro que a maior parte dos empresários estão cometendo. Ele está olhando só para a parte visível do processo. Mas ele esqueceu que para que a água fluísse pela torneira, tinha toda uma estrutura invisível de tubos e conexões. Quando a gente fala de vendas, é torneira. Quando a gente fala de faturamento, é torneira. Agora,
existe uma estrutura invisível que sustentam as principais empresas, empresários e empreendedores do mundo. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Agora, existe o empreendedor, então, por personalidade. Perfeito. Existe o funcional ou disfuncional. Funcional ou Está no disfuncional. momento de vida atrapalhado, Beleza. um dos pontos se disfuncionalizou. Excelente. E existe o empreendedor Por conduta. por conduta. Aprende, vai se construindo. desenvolvendo Isso ali. mesmo. É um Excelente. desenvolvimento em empresa. E certamente a maior parte de nós que estamos aqui temos uma inclinação Muito por bom. personalidade. Agora, como é que eu descubro, Nando, qual que eu sou? Como é que eu sei se eu sou por personalidade? Você foi falando aí, já foi dando um frio na barriga. Eu acho que é a 5ª vez que eu ouço você trazendo tudo isso e sempre aprendo e sempre fico preocupado. Ótimo. Como é que eu descubro eu e quem está aqui com a gente? Como é que eu descubro que tipo de empresário empreendedor que eu sou? Vamos entender assim, né? Qualquer tipo de psicopatologia, um tipo de problema psicológico que o indivíduo faz mal para ele ou para outras pessoas, Sim. são consideradas na psiquiatria com indicadores. Certo. 7 sintomas ou mais, em alta intensidade e em alta recorrência. O que é isso? Todo dia aparece e aparece de forma notória. De novo. Então, imaginem uma régua de 0 a 10, num gradiente, recorrência é sempre de 8 a 10, todo dia vai aparecer, intensidade, todos eles aparecem de forma escancarada todo dia. Então, quando você é um empreendedor por personalidade, vamos brincar com sintomas. Sim. Megalomania. Papel e caneta aí, hein, gente? Papel e caneta. Megalomania, pressão por falar, 3 tipos. Então você pode ter uma em alta recorrência, em alta intensidade, já é o suficiente para classificação. São elas: interrupção do discurso, ele ouve, mal você terminou, ele já entra, mal você terminou, ele já entra. Você não consegue labilidade do discurso, você não consegue entrar. Você não consegue fazer, às vezes, em alguns momentos, a contraposição. Tudo que você fala, mas você tem que ver que... Então, pressão por falar tem uma cara. Olha aí, hein? Se a intensidade de uma das 3 já se manifesta e todo dia você não ouve, esse sintoma já existe. Certo. Então, megalomania, pressão por falar, redução da necessidade de sono. Aí nós temos aqui dentro os transtornos de insônia, que são 3 tipos. A insônia que estafa o cara, ele não consegue dormir, vai dormir 5 horas da manhã. Ele tenta, aí vai cansando. Um outro tipo de insônia que ele pega no sono e frita. Acorda e dorme, acorda e dorme. E um outro que deita, dorme, acorda às 3 da manhã, não consegue mais. Então, redução da necessidade de sono, 3 a 5 horas. Se o cara dorme, está inteiraço, mesmo numa semana inteira, se ele faz isso. Uau. Esse sintoma... E ele não sente isso. Não. Ele vive isso com um grau de naturalidade. Por exemplo, é muito comum, às vezes, outro dia eu estava no consultório, eu falei, mas quando é que o teu pai... Porque o patriarca, o pai está com 72 anos, e ativo. E aí não rói o osso. E eu estou fazendo uma intervenção para a gente ir tirando um pouquinho, porque o pai não deixa mesmo os 3 se desenvolver. E aí, eles me contando, eu chamei a família e eu virei na frente do pai e falei, mas quando é que ele dorme? Ele dorme no sofá, ele dorme durante o dia parado. Você olha assim, umas 30 minutos ele dormiu sentado. Eu falei, o senhor não dorme? Ele falou, depende quando precisa. Eu falei, quando precisa? Ele nunca. Porque eles têm uma coisa... Quando morrer, dorme, né? Você sabe que tinha uma coisa na patologia do Raul Seixas, que a mulher dele, a segunda mulher, o Raul não gostava de dormir, porque tinha uma sensação que estava perdendo tempo.
Será que algum empreendedor aqui já sentiu isso? Não, não gosta de dormir porque tem alguma sensação que está perdendo tempo. Eu acho melhor a gente chamar os intervalos comerciais aqui. Para a gente refletir. Eu estou um pouco preocupado. Você está na Muito terceira. bom, André. Estou na terceira. Eu vou avançar ainda. Vou avançar. Vamos lá. Aí, impulsividade sexual não é uma intercorrência. Vira e mexe acontece uma coisa. Impulsividade por aquisições, aí vale repertórios. Então, já peguei quadro, carro antigo, roupa, tem de tudo. Relógio, que a gente conhece, moto. Aqui tem um Alphaville aqui que tem 18 carros. Uau. Tem um carro que custa 4,5. Puramente franco, né? Como a gente chama. Depois, agressividade interna é uma classificação. Sempre ele se judia. Se coloca numa confusão no trânsito, apanha. Entra numa loja, reivindica alguma coisa, processa e ele é condenado, né? Quer dizer, vai ter que pagar multa porque processou. Arruma uma confusão com um transportador, o transportador entra na empresa, pega produto e sempre uma autossabotagem violenta. E as drogas, a adição, cocaína, as baladas, as metanfetaminas, sempre uma regulação se agredindo. E o álcool? Isso é uma classificação. Ou agressividade externa, toda hora está gritando, estourando, briga com o filho, briga com o funcionário, explode do nada. Depois, baixa tolerância a feedbacks negativos. Quando recebe crítica, a volta é sempre o mas. Mas você tem... E tem uma coisa dos empreendedores funcionais que é um traço chamado ser responsivo ao feedback. Sim. Se um trainee fala numa reunião ou dá uma ideia que é melhor do que todo mundo, boa, a tua ganhou. Melhor que a minha. Quando o cara está em disfunção, a personalidade do empreendedor, nunca ninguém é melhor que ele. Sim. Então, esses sintomas, você abre a subclassificação, brinca de colocar agora num papel, como o André disse, volta, ouve e anota. Abre a subclassificação porque se eu tenho redução da necessidade de sono, eu posso ter a classificação das insônias. Eu tenho essa aqui, também está valendo. Não precisa ter as 3. Sim. E nesse momento, você nota se tem 7 e dá nota na recorrência. Quando é que isso aparece? Aparece 2 vezes por semana? Aparece todo dia? E a intensidade, quando aparece, é notório. Todo mundo saca, está te dando feedback disso. Nesse momento, ele está disfuncional. Uau. Então, ele tem que pedir ajuda. Ô, Nando, você tem um dado ou uma expectativa de quantos % de quem é empresário vive de forma disfuncional? Você teria uma informação? Tem uma informação, porque você sabe que agora, com esse livro aqui, que depois a gente fala dele... Vamos falar sobre ele. Tem alguns dados pós-pandemia, como agora 37% a mais de ansiedades, transtornos de ansiedades na geração Z. Sim. Então, são pessoas que chegam ao pronto-socorro pedindo ajuda. São pessoas que chegam ao hospital. 27% dos empresários tiveram transtornos emocionais pós-pandemia. 27%. Então, o que são esses transtornos emocionais? Abandono. Chega um momento que fala, chega, eu não quero mais. E aí vai dar um tempo e a coisa degringola. Tipo assim, eu vou parar 3 vezes. Não podia parar. Não era hora. E aí não era, deixa na mão de alguém, bum, aí tem que voltar. Você sabe disso? Para você construir uma coisa, demora. Mas para destruir, é um erro, às vezes, num mês, um negócio faz... Agora, um cara de uniformes, não vou dar muito dado por questões do próprio trabalho e da ética terapêutica, porque se fala, todo mundo consegue localizar. Começou a se queixar que já estava muito solto, já, estou parecendo um vagabundo, né? Não vou trabalhar e nada acontece e tal. E eu comecei a notar algumas coisas e daqui a pouco começou a viajar demais. Aí eu pedi para reestruturar, porque dentro das problemáticas tinha a questão da produção, é uniforme. E nós estamos falando de 5.000 macacões, não é 100.
Então, quando erra na produção um protocolo, pode ser que chegue 1.500 peças lá, errada. E você tem que trocar, e é retrabalho. 30% da produção. Os protocolos não estavam reestruturados, os processos. Então, teve um que vinha, tem a foto, Sim. o cara pede uma adaptação, e tem a foto, tem aonde vai e vem no dossiê da peça qual é o logotipo. E aí eles não, na reestruturação, não colocaram o tamanho. Mas o cliente há muito tempo pede a mesma peça e tal, então colocaram o emblema como ia, Sim. fizeram um desenho, mas a empresa modificou o tamanho do logo. Já não era mais uma tarja assim, certo. Era um pequenininho assim. Mas como tinham, quando fizeram sem a reestruturação, de pôr a dimensão no protocolo, que é a ficha técnica do produto, foi bater 1.800 macacões e teve que voltar. Daí para frente começou uma degringolada, mais 900 aqui, mais 5.000 camisetas polos, mais que quando o cara começou a ir viajar, gosta de pescar, vai viajar. Depois pintou uma oportunidade, vamos para a Europa. Depois, no total, um dia eu virei e falei, quanto tempo por mês você está indo trabalhar? É que eu não sou mais tão necessário e tal. Dava 7 dias. Não dá para ficar tirando férias. E o foco estava ele que tinha que pedir a reestruturação de processos, ver como é que está. Cara, o cara voltou. Uau. 2 meses trampando, feito um cavalo para segurar a empresa. Para segurar. E a semana passada... Começa a apanhar de tudo quanto é lado. Ele me disse assim, vou te dizer, viu, Nando? Se eu não voltasse, eu tava quebrado, velho. Eu falei, então, não é em qualquer momento que você pode sair. Essas disfunções faz esses caras se separarem onde não deveria se separar. O filho começar a fumar maconha, cheirar cocaína, ou começar a se envolver com acidentes, ou ter problema no clube, porque fizeram alguma transgressão lá e o moleque perdeu né? Estão querendo desligar do clube. Uma série de coisas que o problema, às vezes, não é nem na vida do cara. Porque eles têm um alto nível de negação, que a resiliência, muitas vezes, parece que não impacta. O cara tem tanta capacidade de suporte emocional por conta do calo. Sim. Eu costumo dizer, uma vez eu estava no Guarujá e estava me aquecendo para entrar no mar, para surfar, e veio um senhor que estava vendendo boneco e coisa e tal. É, jiu-jitsu? Eu falei, não, eu só estou me aquecendo para... porque eu achei... Você sabe que eu sou campeão de aquele full contact? Eu falei, é mesmo, ele é, até hoje... Eu dou 200 murros na parede todo dia. Nossa. E aí mostrou a mão. A mão aqui era umas bolas de... Eu falei, isso é calo. Empresário que é viciado no dar errado, ele vai desenvolvendo calo. O mundo despenca, ele dá conta. Quem não dá conta? Quem está em volta. A responsabilidade está com o outro. Ficando pelo caminho. Isso é muito doido, né? E muito sério. Porque são famílias... Quando eu falo de liberdade empresarial, não é necessariamente o cara ficar trabalhando só 7 dias por mês para poder ir pescar. Em algum momento de maturidade, talvez depois dos 12, conforme você falou, isso faça muito sentido. Mas a liberdade empresarial é você conseguir construir uma empresa de forma estruturada, no ritmo que você falou, sem destruir as coisas mais importantes que estão em volta de você. A tua saúde, a tua família, os teus relacionamentos, porque o preço é caro demais no decorrer do tempo para tudo isso. E você me falando tudo isso, eu lembro de uma frase do T. Harvey que se você quiser mudar os frutos, tem que mudar as raízes. Se quiser alterar o que está visível, tem que trabalhar nesse invisível. E quantos de nós não estão apanhando no dia a dia da vida, tentando resistir, criando calo com orgulho disso e uma bomba relógio. A qualquer momento vai explodir. Eu queria te dar um feedback aqui ao vivo. Sim. Eu sempre te disse uma coisa, a tua consistência. Porque tem muita coisa no digital. Então, muitas vezes, a balela de poder estar em qualquer lugar não existe. Mas quando você fala em liberdade empresarial, se programar, poder ter um braço que consiga sustentar 10 dias de uma viagem,
poder se programar e não ter intercorrências que inviabilize, poder pegar um feriado, meia dúzia de feriado no ano, emendar os 5 dias e os 7 dias. Então, quando você começa a construir, isso eu pago um sapo, né, no linguajar da moçada, é dizer, eu admiro esse pé na realidade que tu traz, e o que justifica eu sempre nutri. Então, queria te dizer, isso é uma verdade. Não há o tirar férias toda hora, dono tem que saber programar, mas cuidou da saúde, do relacionamento. Então, em casa, filho, porque não é toda hora. Agora, eu quero destacar um pouquinho isso. Você trouxe pra gente, né? Os tipos de empresários, ficou muito claro aqui, por personalidade e por... Eu sempre esqueço. Conduta. Personalidade e conduta. Conduta vai aprendendo. Personalidade é uma inquietude que vem desde lá. Personalidade por identificando os sintomas que você falou, a recorrência disso. Agora, imagina que eu me identifiquei, por acaso me identifiquei, né? Você já sabe disso, e nosso pessoal aqui se identificou. Disfuncional, a gente sofre todas essas consequências e tem uma tendência de autodestruição e destruição que está ao nosso redor. Perfeito. Agora, como é que eu pego esse combo? Porque até aqui parece que é bem ruim. Como é que eu faço isso ficar bom, Nando? É o seguinte, é claro, a gente explica uma coisa aqui, é sempre de uma forma reducionista, claro, né? Você pega o resumo da coisa. Em uma das vezes, esse papo aqui durou um dia inteiro, você explicando perfeito, isso. Então, perfeito. Só para a gente está querendo trazer o melhor aqui, a cereja do bolo para você. E a essência, né? Que é o que dá nesse canal, né? Nesse canal, nos podcasts, que é o seguinte, 4 grandes pilares. O primeiro é as relações afetivas estáveis. Então o cara chega, tá disfuncional. Daqui a pouco conhece alguém. Aí conhece lá uma moça. Ela me convidou para ir para Fernando de Noronha. E você? Ah, não sei. Mas não é legal? Muito legal. A gente se deu bem. É super gostoso de estar junto. Tem que ir. Tem que ir para Fernando de Noronha. Você já conhece Fernando de Noronha? Tira a moça. Já conhece Noronha? Não pode ir acompanhado. Tem que ir. Porque vai para Fernando de Noronha aprender a se abrir. Daqui a pouco volta, foi muito legal e tal. A relação afetiva começa a se constituir, começam a ter um relacionamento e se estabiliza. Eu sou um defensor do casamento, você sabe disso, sem dúvida, né? Não. A gente precisa ter alguém para prestar conta em casa, gente. Não é? Um maridão tem que chegar em casa e saber que tem ali um porto seguro. Isso para os dois. Independente, para os dois, né? Pros dois. Perfeito. Aí eu acho que assim, por tudo que a gente está vivendo e etc., acho que ainda é um lugar comum, mesmo a nova geração, entender a família é o alicerce. Então, olha, isso é tão delicado, esse ponto é tão sensível que assim, são 50 mil horas, não é pouco. 50 mil horas atendendo pessoas no individual. E donos, são quase 30 anos. Tem uma coisa, que as famílias bem estruturadas, mesmo os empreendedores, sendo empreendedores por personalidade, tudo flui. Então, a família teve recurso, estudou em bons colégios, a rede de contato é legal, não teve o que não podia antes da hora, porque às vezes a gente educa projetivamente, quer dizer, aquilo, a gente não saca que na nossa época... A molecada não vai lembrar, mas uma moçada que está nos ouvindo vai lembrar. A gente tinha que chute bamba. E aí quem tinha Adidas de couro, se eu tivesse na mesma escola, eu começo a me sentir mais rejeitado que outros. Então, a condição de um pai vir, eu não quero que... Ou de uma família, eu não quero ver você com isso assim, vamos comprar um tênis mesmo não tendo condição, vamos comprar um Adidas. Hoje se traduz isso no iPhone, por exemplo. Esse momento, ele está tirando a condição do cara se sentir rejeitado. Porque ele é importante. Importantíssimo, senão ele não desenvolve uma mola propulsora, que é, vou mostrar para você que também consigo. Olha aí. Lá na frente. E você percebe os meninos do digital mais aguerridos são os mais competitivos, de maior determinação. Não aquele que fragiliza a autoestima, porque a inveja fragiliza a autoestima.
A determinação cria o que é chamado na psicanálise de formação reativa. Sim. Quer dizer, eu tenho medo de ficar pobre, mas eu vou mostrar que eu vou conseguir ficar rico. E o cara trabalha até 4 da manhã, acorda às 7, as prioridades são outras. Mas a família, quando você vê um empreendedor por personalidade funcional, você pode ter certeza, família estável. Família estável. É prorrogar o desejo da conquista. Sim. Quero um tênis agora. Não tem. Opa. Agora não Deixa tem. eu segurar Vai um andar pouco com aqui. esse 30 dias. A outra coisa é os vínculos afetivos do pai e a mãe. 3 vezes por semana, jantando ou almoçando junto. Mínimo 3 vezes. Vai criar. Almoçando e jantando junto. Ou jantando. Não é um áudio no WhatsApp. Não. Esse WhatsApp, nós estamos aqui no bate-papo, é a mídia mais nociva que o ser humano já construiu. Uau. O WhatsApp, ele permite que você entenda que você está vinculado sem ter afeição no discurso. Quem está lá do lado do André, no cheiro do sovaco, é quem vai levar, não é quem está falando todo dia. Então a gente tem uma falsa sensação, você está sem ver a família. Você entra no grupo da família, manda um recado de parabéns, estou zerado. Nada. Você já não é mais da família em alguns momentos. Uau. A outra coisa é, quando você responde um WhatsApp, você responde para um ser que passou. Eu estou puto com você, tô sacaneado. Mando um. Daqui a 2 horas você vai ver. Daqui a 2 horas o problema já se resolveu, você já está num lugar santo. Só que a hora que você abre, você está se relacionando com o Nando de 2 horas atrás. Ativa de novo a sensação ruim do desconforto e do desgaste. Uau. A outra coisa, a correção automática. Às vezes, dá uma conotação, dependendo como você está, corrige errado e põe uma palavra, e muitas vezes não era aquilo ali, mas na composição do texto ficou agressivo. Pronto. Você inicia um desgaste. Acabou. Porque o negócio foi corrigir direito. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: tão importante quanto o saber inovar é o que saber manter. Então, eu acho que todas essas ferramentas tecnológicas, elas são uma bênção, e a gente, enquanto maturidade, tem que tomar cuidado para não se tornar uma maldição. Ao seu favor, não contra. Fala aí como é feio ver famílias, às vezes, comendo no domingo, todo mundo no celular. Eu fico pensando, minha avó ia olhar aquilo, meu Deus, ia lá na mesa, gente, desligam pelo desconforto. Às vezes, uma coisa, peraí que é para despachar. Vira ao contrário. Se está no dia a dia, põe um timer, 45 minutos, mas vira. Então, por que estou dizendo isso? Às vezes, na comunicação, você tem uma falsa impressão do vínculo. Temos outras questões do WhatsApp, mas o importante é entender toda esse equiparato. Não é parafernália, eu ia falar parafernália, o preconceito da geração X, que é boboca. Mas essa parafernália tecnológica é ao seu favor do vínculo, porque senão você não consegue fazer retenção da Y e da Z. Ou seja, tem que estar pertinho da origem. Claro, pai e mãe. Vê o problema do remoto, que é uma das questões que eu pus no livro. É um conflito. Então, uma das coisas importantes é a família tem o lugar do vínculo e nutri-la é a condição da saúde mental do empresário. Então, mesmo as novas gerações, que um traço comum da Y e da Z, a Y é de 82 a 2002, Z é 2002, milênio em diante. O que a gente precisa pensar nisso? Eles sabem que a família ainda é um porto seguro. Vocês sabem. Por quê? Porque a ansiedade acontece no distanciamento de pai e mãe, no se sentir sozinho. Então, o empreendedor, ele tem que saber colocar, eu costumo brincar, ele tem que estar olhando, né, fritando o peixe, olhando para o gato, está faltando lenha ali, vai lá e coloca. Esse fim de semana eu estou junto. Vem com o pai, vamos no super. Muito legal. Tem um pensador que é o que é De Vries, ele fala, pais têm que roubar os filhos das mães. Virar e falar, estou indo no supermercado com ela. Eu vou junto. Deixa eu ir.
Porque o pai empresta estratégia, a mãe autoestima. Uhum. Então, um filho que convive um pouco com o pai, mesmo que ele compita, ele fica reparando isso aí, dá certo na hora. Estratégia. O último agora está saindo de casa, vou ficar sozinho. Então, ele está se mudando hoje. Numa ansiedade e alegria que é ver um filho partindo com autonomia, é muito louco. É uma porque conquista, é o né? legado. Você deixa, só que, pai, se eu precisar de alguma coisa, estou aqui. Antes dele concluir, estou aqui. Às vezes você vai falar uma coisa, ele não aceita. Aí vem outro, só que longe de você, ele imita o modelo, dá certo, ele já se identificou, Muito introjetou legal, o pai. muito legal. Esse vínculo, então, com pai e mãe é um dos fatores para estar funcional. É, mas vamos pensar. As 4 questões. Sim. Vínculos afetivos. Certo. Alguém para amar, uma família próxima, sabe essa coisa? Natal junto, Páscoa junto, a igreja junto, é importantíssimo. Por quê? É o Porto Seguro. Que legal. Então, a primeira coisa, fortalecer vínculos afetivos. Vai reduzindo a mania. Não sei, eu vou falar com ela para ver se ela topa. Pronto. Já não fala de bate-pronto. Estamos lá. Legal. E pum. Então, os cílios próximos, preciso ver, não é inibidor da conquista, é selecionador da impulsividade. Então, a família tem a condição e os vínculos afetivos dele selecionar o que ele pode dizer agora, vou, ou posso falar amanhã, dá tempo para ele pensar, reduz a mania. Sim. Então, primeira coisa, para funcionalizar personalidades em setting, vínculos afetivos estáveis. Mas vai viajar daqui a pouco. Sabe o que eu estou gostando dela? Deu? Vai. Segundo, um esporte aeróbico no mínimo 3 vezes por semana. Você pratica, claro. Tua prática de tênis regula, é da regulação dopaminérgica e da serotonina, que é o estado de bem-estar, reduz a mania e manter o nível motivacional, mesmo com o estado mais letárgico. Então, você quer fazer, mas está relaxado. Então, o esporte 3 vezes por semana. Por quê? Quando o cortisol circulante. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele retém e fica acumulado 48 horas. Uau. Quer dizer, a reunião que você estourou na segunda cedo está dentro de você até quarta-feira cedo. Meu Deus do céu. Então, se você, na segunda, faz o tênis no final do dia, reduz pela metade. Quer dizer, terça-feira de manhã, aquelas gotinhas, aquele incremento da substância no corpo já foi diluído. Então, o estado dopaminérgico e serotonérgico regulatório, você encontra em todos os indivíduos se praticam 3 vezes por semana esporte aeróbico. De tênis, mas outros exemplos. E squash. É, a caminhada 6 km por hora, aquela caminhada rapidinha, mais não é rápido. olhando. Isso. Meia hora por dia. Meia hora por dia. Musculação, não. A musculação, se você não coloca o limiar aeróbico, que é 45 segundos de descanso, e drop sets, e 60%, 70% do peso, e 15 repetições, 18 repetições, você não trabalha cardio como precisa. Mas fez a musculação, faz meia hora de cardio. Meia hora. Depois. Você sabe o que eu descobri agora? Eu estou com a mão machucada, vocês não estão vendo, mas eu estou com uma óssea aqui para... Que foi um acidente de moto e não estou podendo nem o jiu-jitsu, nem o boxe. Aí me meti em spinning, tudo escuro. O cara fala assim, vamos lá, sobe para 14, você põe 11, porque ninguém tá vendo. Você sabe, foi minha sexta aula. Eu já fiz, já. Sexta aula, sábado eu tava, eu sou o spinning man. Porque a gente precisa ter a recorrência num tipo de esporte aeróbico. Legal. Então, vale qualquer um que você se identificar. Quando não consegue, vai fazer experimentação. Vai fazer. Então, esporte aeróbico, para a gente não estender, práticas dia sim, dia não. Terceiro, um dogma praticante. Não importa qual que seja. Se você é temente ou segue um dogma, a conversa transhumana permite você dar espaço para pensar e refletir na tomada de decisão. Que legal isso, né? Então, orar,
rezar, fazer uma meditação, ir até um lugar onde pegue uma orientação, até um passe, não importa. O que importa, se é recorrente, é um cara que reflete antes da impulsividade. Uma atividade espiritual recorrente. Perfeito. Que você se mantenha fiel ali. Isso. Dogmática. Sim, Quer dizer, sim. você tem que praticar esses preceitos. Isso diminui a capacidade da impulsividade nociva. E o mais legal é você trazendo isso pra gente com toda essa base científica. Então, não é só uma questão de a modinha ou a religião da família. Não. É um fundamento para você se manter funcional e usar o que você tem de melhor. Científico, e eu volto a insistir, quando a gente começou, o podcast nos dá a condição, uma entrevista, de reduzir o estado de conhecimento. Então, a gente vem com o resumo. Porque existem estudos da neuro, da psicanálise, relacionados ao empreendedorismo, que é muito louco. Por exemplo, todos os empreendedores de personalidades foram abusados na segunda infância, de 2 a 7. Ou emocionalmente, ou humilhados, ou sexualmente, ou tinha um amiguinho, um aluno mais velho que tiranizava, que aí uma das coisas educando... O famoso bullying. Né? O famoso bullying que sempre existiu, mas muitas vezes num nível de intensidade maior. Então, como ele tem uma autoestima que é provocada muito facilmente. Então, da onde saem esses estudos? São compêndios do estudo de como você foi educado, e eu também. Olha aí. Do nosso sistema de crença, da nossa condição de ter, às vezes, um pai que nota você vestido para a festa junina e outro não. Muda completamente a forma como você acredita em você. Tem muitas coisas. Muito. Tem uma frase que eu repito com uma certa consistência, que o que você faz fora da empresa determina o resultado dentro da empresa mais do que as reuniões que você faz. Claro, né? Então, claro. Eu acordo de manhã, vou fazer um treino, eu tô me blindando. Poxa, eu tô ali à noite jantando com a minha família, eu tô me construindo. E eu parei um tempo, fui tomar um café com a minha mãe, olho no olho, eu tô me construindo. Domingo eu vou para a igreja, seja lá qual for a igreja, eu estou me construindo. E eu não estou dentro da empresa, mas eu estou construindo a personalidade, fortalecendo, mantendo ela funcional, que vai fazer a empresa funcionar. Por quê? Desenvolve disciplina, determinação e retidão. A grande dificuldade dos empreendedores por personalidade é não saber renunciar. Olha aí. Não saber dizer... Eu tenho uma pesquisa num dos livros de Pessoas de Resultado, que é esse aqui, que não para de ser best-seller e companhia. Esse, desde o primeiro que saiu, eu fiz 147, 157 com personalidades empreendedoras. Lá pelas tantas, eu comecei a me dar conta que tinha um discurso que era dito de outras formas, mas... Aí eu inseri uma perguntinha, era entrevistas de 1h30, dentro de um método que chama TIC, Teste de Incidente Crítico, de um cara lá, chamado Flanagan. Esse é um ranço por conta do mundo acadêmico do MEC. A gente tem que dar uma coisa... Tem que dar porque senão um cara que se formou agora te tira, te deixa instável numa... E aí esse cacuete, mas só para vocês entenderem, é um método que a gente vai entrevistando e tem um caminho a seguir. São 5 perguntas abertas, aí você vai notando padrões que se repetem em 5 situações. Cada situação, 3 possibilidades de pontuar, mas só pontua uma. Então você tem 3 para 5 e para 10 características. E o cara zera. Num determinado momento começou, a minha habilidade, eu inseri uma pergunta. Aqui você atribui o teu sucesso de hoje. Inacreditável, dito de outras formas, a capacidade de dizer não. Uau. Porque como tem impulsividade, eles são assediados constantemente. Às vezes, o cara tem 10 imóveis. Qualquer coisa, eu vendo um. Amigo, a liquidez para vender esse imóvel, e às vezes o imóvel está valendo 3,5, você joga 2, não aparece o cara. Mas na cabeça deles, se precisar eu me desfaço. 8 meses sem se desfazer, a dívida no banco já está em 3,5%. Já engoliu, já. Então a retidão,
Quem dá é a prática diária pessoal. Uau, uau. Ó, eu atendo um stop de esporte, né? Para quem me conhece, deu uma fuçada, vão ver alguns. Cara, os atletas, faixa preta em Gil, jogador de futebol que se destacou, fisiculturistas, foi campeões mundiais, né, dentro da categoria. É inacreditável esses caras, desde uma recuperação de dedo até a determinação e a retidão, desenvolve uma capacidade de ter disciplina. Uau. Se ele coloca a reunião na empresa às 7 da manhã, todo dia, o cara vai. Então, desenvolver competências de liderança, muitas vezes começa com você desenvolver as suas competências de se liderar. Horário, retidão, a capacidade de você abrir mão, não é para o teu momento agora, é só o time. Não precisa pegar, porque tem essa, né? E hoje o mundo dos símbolos confunde muito, porque o teu carro, ele tá ali, ele é teu, o que é do homem o bicho não come. Tá ali, mas está para março do ano que vem. Mas como todo mundo está trocando agora, pintou a oportunidade, pinta a síndrome do cara que aluga imóvel, do corretor. Ó, se não pegar agora, tem outro, tem uns 3 na fila. Tem que pegar. Aí lá na frente vai ver, o carro já estava. Aí ele quer adiantar. Aí é 2 pau, aí 2 pau tem um evento, 2 pau tem a fábrica, tem um estoque que ele precisava comprar antes. Às vezes adiantar uma máquina ou entrar incomodado. Como não tem, o cara cria a falsa ilusão de que depois se estrepa. Então, isso é algo que eu convivo. A capacidade de dizer não é um sintoma positivo de um cara que está funcional, que está maduro. Tem uma frase que a diferença dos homens bem-sucedidos e dos homens muito bem-sucedidos é a quantidade de nãos que eles falam por dia. Isso. Então, a gente começa a ver assim, a possibilidade que um cara tem, realmente o cérebro sustenta até 3 afetos de uma vez. Quando você pega, você sabe, quando você pega um empresário, tem 7 negócios, na realidade ele tem participação num monte de coisa, quem vai determinar se o negócio vai dar certo ou não, não é ele ser sócio, é quem faz a gestão. É o cara que está lá, os multifranqueados, não é multifranquia. Tem 4 pão de queijo, 3 não sei o quê. 3... Não, mas eu tô... Você não sabe o que seria se tu tivesse um líder, um puta gestor naquela unidade, você não faz ideia o que o negócio viraria. Então, no volume, você não descobre competências. Então, o segredo está sempre na ponta. E é na ponta que a retidão é exigida. Uau! É na ponta. Quanta coisa incrível. Quanta coisa incrível. E outra coisa, você sabe que eles viciam? Isso acontece no mundo digital, que não sabem fazer gestão de equipe. Isso é um caso à parte. Não sabe, é meia dúzia que sabe. Até construir a máquina de vendas, né? Porque o primeiro sintoma é inflar, põe para dentro do ônibus, depois a gente vê onde senta, porque o cara é bom, não pode. Depois tem que ter método para treino. Tem que ter critério para selecionar. Né? Bom, enfim, aí a gente vai... Mas para entender, a condição de um cara fazer um negócio dar certo é presença, retidão e disciplina. Presença, retidão e disciplina. Quer dizer, não é para agora, isso para mim. Aceita. E eu aprendi em algum momento que a disciplina é a capacidade de dizer não para você mesmo. Isso, é isso. Não é só o horário que você acorda. Claro, claro. Opa, tem uma oportunidade boa aqui e as oportunidades são perigosas. São perigosas, não mantêm em você a sustentabilidade de um processo. Empreender não é empresariar. Na administração, tem um pensador da década de 80 que matou lá Fayol, Taylor, que era eficácia e eficiência, que é o Theodore Levy, que efetividade. De nada adianta se fazer um negócio agora que funcione se ele não fica. Então, ser efetivo é entregar a tempo, é melhorar o processo, melhor, mais rápido, mais barato, mas gerar sustentabilidade naquilo que foi feito. É isso. Então, não é hoje economizamos 4 motoboys, é daqui para frente 4 motoboys a menos diariamente. É isso. Então, ser efetivo é presença.
E mesmo que a gente prepare os caras para ausência, de vez em quando o cheirinho de sovaco tem que pintar. É o que eu digo, né? Mais importante, né? O tamanho da sua empresa não tem a ver com o tamanho do seu faturamento, mas o tamanho da sua consistência, da sua relevância, da sua profundidade, né? Da sua efetividade. De ser efetivo. Uau. E a presença, muitas vezes, né? Quando um pai na psicanálise é presente, o pai foi para a China, vai ficar 30 dias. Vamos por 2 semanas, para não falar em nocividade. 2 semanas. Na casa, o pai é presente. Quando o pai chegar, eu vou contar. Deixa o teu pai voltar, que nós vamos ter um papo sobre isso. O pai ligou hoje. Essa presença é o que determina a cultura. Porque eu não preciso estar lá, mas os meus referenciam o pai. Sim. O pai é a própria missão, visão, os valores, não de um jeito tão romântico, mas na prática. Olha aí. Então, gente, isso aí não vai dar. Tem um agora concorrente da Johnson, para não falar, que estamos lá nas estratégias de desenvolvimento, ele inseriu agora, a cada 30 dias, pega um livro, sorteia um capítulo, sorteia com todos, 30, 18, e tem 2 horas no mês, que é a hora do livro com o presidente. Que legal. E na hora, tira o canequinho lá, quem vai falar? André Menezes. O André tem que falar o resumo daquele capítulo, então ninguém escapa. Não é como estão fazendo, cada um apresenta um capítulo do livro. Compromete todo mundo. Todo mundo. Então, nessa empresa, outro dia a gente estava no refeitório, alguém falou assim, porque na quinta-feira, no dia do livro, nós temos que saber isso. Isso é presença. O dia do livro. Ou seja, aquela ação, eu digo uma coisa, que a tua liderança tem que ser mais forte do que a tua presença. Isso. E esse é um mecanismo de liderança. Exatamente, porque a criatura, ela vai ter que se tornar maior que o Criador. Então, existem culturas que é o objeto que determina o interesse, não é o dono. Não é o Nando vai saber. É na reunião do dia do livro, isso vai cair. Você já leu? Se estabelece, e a quarta para a gente não, né? Eu disse que a gente fica falando. Então, um amor ou vínculos afetivos sólidos para funcionalizar quem está disfuncional. O esporte aeróbico mínimo 3 vezes por semana, já entendemos por quê. Um dogma praticante e o importante, processo terapêutico. Processo terapêutico. Revisitar, e às vezes pode ser dual. Tem um cara na psicologia, que é da área humanista, o Carl Roger, ele vai dizer um papo franco e honesto com alguém que você confia, mesmo que seja dual, já é terapêutico. Olha aí. Um amigo, um consultor, um mentor, a importância das mentorias, o papo dual já elabora. Te provoca, puta, aqui, por exemplo, você pode estar se dando coisa no nosso papo. Putz, isso aqui eu vou na terça-feira, preciso falar. Com certeza. É elaborativo, então às vezes pode até ser num programa de impacto. Que revisite com saúde o que ele precisa mudar. Como pode ser um processo grupal, como pode ser um mentoring, como pode ser um coach, como pode ser um psicoterapeuta, desde que haja consistência e confiança. Muito então, bom. Na troca, elabora. Mas para que você vai trocar o carro agora de novo? Você trocou a 2? Não, porque... fala sério. Isso é só para você competir com o vizinho. Não joga 2 contos agora na troca do carro. Não precisa fazer 40 dias na Europa. No 20º você está de saco cheio. Faz então 2 viagens. Faz Itália e Espanha. Depois você dá um rolê para a França e Suíça. Muito bom. Porque o cara, na mania... Eu vou, uma vez, contando, né, do meu jeito... Eu tenho uma casa em Florianópolis, morei 14 anos lá, tenho 2 filhos lá. Aí eu estava na esteira, chegando de viagem, e as viagens de CVC, chegando com as etiquetas e tal. Aí uma senhorazinha virou para... você está vindo de viagem? Eu tô, e você? Eu também. Quanto tempo? 10 dias. E o que vocês fizeram? Conhecemos, pá. Eu falei, nossa, é entrar... nem desarmar a mala, voltar, quer dizer, o excesso não permite usufruto. Na troca, você começa a conversar com o cara, ele,
meu, você não vai aguentar Não foi pra 40 lugar nenhum. dias. É. Não, o cara se liga é. aqui. É verdade. Quantos de nós temos que tirar o orgulho de lado e ouvir quem viajou, quem comprou? Você acha que tem que ir com aquele escritório? Porque às vezes é um papinho. A gente vive isso. Você confia no cara, então o cara faz uma colocação, você fala, puta, Já não te coloca no trilho. Não tinha me dado conta. Muito bom. Ô, Nando, agora duas coisas aqui. Já que você puxou essa fila, né? Nós temos na nossa empresa um processo onde a gente atende empresário no individual, ali no 1 a 1. E se você está aqui junto com a gente e deseja que alguém do meu time, um especialista, olhe para a tua empresa por meio de uma metodologia, para a gente fazer um diagnóstico, entender o que pode estar travando, o que você deveria estar focando, talvez você não esteja, te colocar um pouco mais produtivo nessa rotina aí. Depois disso, a gente faz com você um plano de ação. Tudo isso de forma personalizada, de forma individual e olhando para a tua empresa do jeito que ela merece, respeitando o seu momento, o seu mercado e olhando para o crescimento. Mais faturamento, mais lucro, mais efetividade na equipe. Claro que uma coisa de cada vez. Se você está aqui com a gente e deseja esse tipo de atendimento, de vez em quando a gente separa algumas vagas para fazer de forma gratuita. Porque é natural que a pessoa já recebe essa ajuda e a maior parte delas querem continuar com a gente. Então a gente abre esse atendimento individual para você. Eu vou pedir para o nosso time colocar aqui na descrição, ou não sei se pode aparecer um QR Code aqui, para você poder dar um passo a mais de forma personalizada e individualizada. Beleza? Então, só você clicar aqui, preenche a aplicação, o formulário, alguma coisa do tipo. Essa é a primeira coisa. Segunda, Nando, já que você puxou a fila do livro agora há pouquinho, mas eu queria reforçar que assim, muitos de vocês só dão a iconização, o tamanho ao expert maior. Mas quando se tem time, um especialista, ao conversar, porque às vezes eles não atribuem, né? Para que eu vou de forma gratuita? Às vezes o cara ali é de finanças, ele faz uma colocação, já valeu. Eu sei por conta dos teus processos e às vezes não é a condição de quem, é o método e a abordagem. É isso. É finanças aqui. Você percebe que, e você estava em dúvida na semana passada, se ia começar por aqui ou por aqui, só aquilo já é um ganho. Já ganha. Já, o cara sai do muro e fala, vou por aqui. É gerar esse valor. É gerar esse valor. O povo não. Muito porque bom. tem a coisa do cara que está precisando do próximo nível e tem aquele que está precisando e não sabe, mas é reativo, porque não é o André que vai me atender. Não é à toa que o cara está ali para aplicar um 20 perguntas e saber, cara, tem um ponto que está aqui, ó. Aí você fala, todo mundo vira e fala, mas tem que fazer isso. Quando vem uma mentoria gratuita que tem diagnóstico e método, tira. E o cara, nossa, eu não tinha me dado conta. Então, não é a grandiosidade, é o processo. E mais do que isso, é a tua fome. É ela que faz a mudança. Muito né? bom, muito bom. Continua. Presente para você, Obrigado. Chega de Ser Empresidiário. Um dos livros de negócios mais vendidos do país aí, 2 vezes na Veja, best-seller, e a gente está muito orgulhoso porque eu falo sobre a liberdade empresarial, mas falo sobre os bastidores, sobre a consistência, com outra linguagem, uma outra abordagem. Falo muito aí no livro do que a gente abordou aqui até agora e é um presente para você. Eu sei que você é apaixonado por livro. Obrigado. Eu estava no teu evento, ainda não tinha saído, ia sair, né? Ia sair. Foi lá, parabéns, viu, André? Muito legal. Olha a cara que está esse figura aqui. Até agora foram mais de 30 mil exemplares vendidos. Excelente. Só no lançamento foram 5 mil. Excelente. Isso é tua rede. Excelente. Agora aproveita, então, me fala dos seus livros. Eu sei que são 10. Mas fala de alguns dos principais. Eu sei que você trouxe alguns aqui que eu pedi. Fala um pouco pra gente aqui. Ó, esse aqui, na primeira tiragem, logo de saída, deu 46 mil. Não para de vender. Mas Pessoas. Olha o nome, né? Pessoas de resultados, né? Isso nasceu, curiosamente, numa reunião com o ministro Paulo Renato, que tinha que instalar
na transversalidade empreendedora aos psicopedagogos sem falar de empreendedorismo. Sim. Eu falei, mas ministro, como é que nós vamos, Vossa Excelência, como é que nós vamos fazer isso? Ele falou, não sei, faz alguma coisa para o cara ser proativo e tal, pessoas de resultado. Muito bom. E curiosamente, quem deu o nome foi uma reunião às 6h30 da manhã com o Roberto Chiniachik, no ano 2000. No agito, ele sentou, mas o que você faz? Eu falei, produz resultado, tem que ser pessoas de resultado. Foi o que eu levei para o MEC. Esse deu o Jô, a sociopatia nas empresas. Olha, o cérebro de alta performance. E é isso aqui que me rendeu ali da Pitaco no programa do Galharço e que me levou para o Jô Soares, porque eu falo das 3 estruturas de personalidade em negócio e uma delas são os perversos, sem freio, sociopatas e psicopatas e como identificar. Então, esse aqui foi um best-seller que ajuda, quando a empresa está crescendo, você notar os dissimulados de plantão. Muito bom, hein? Esse aqui, esse livro é um pouco de psicanálise para dono. A conceito projetivo, a competição com as figuras masculinas, a necessidade da sedução, da onde vem. Então, um pouco de psicanálise de inconsciente para dono, empresários no divã. Mas como eu aprendi um negócio com um cara que você conhece, já é das antigas, já foi, ele pode ficar bravo comigo, que é o Laí Ribeiro. Sim. Mas ele foi um cara, e a gente palestrou junto algumas vezes, viramos amigo e tal. Legal. E um dia nós fomos eu dava muita risada, porque era Olga Bongiovanni. Era um programa de auditório de 4 horas, que lá pelas tantas ele virou e disse assim, isso aqui não é um programa, isso aqui é um merchandising com programa, porque era um atrás do outro. E eu levei os livros, eu tinha 4 livros, 3 best-sellers, eu levei e estava lançando um, que é esse aqui, ó. Sim. Aí ele virou e disse, ele falou, Luiz Fernando, qual que você quer vender? Eu falei, não, qualquer um que venda. Ele falou, o cérebro se direciona para uma escolha, escolhe um. Obviamente, o do momento. Então, esse último best-seller, isso. Estamos na 2ª edição, 20 mil exemplares, ainda não cheguei a 30 mil, mas tem uma saída porque são sintomas pós-modernidade, que é o 5º novo normal. Uau. Esperado pela McKinsey, numa prospecção que ia começar a irromper em agosto de 2024, agosto de 2025. Redução de sucessores, nós vamos ter que aprender a construir corpo operativo. Sim. Um conjunto de pessoas com responsabilidades e autonomia, e não mais o braço. Então, o papel dos CEOs, que começa a ter 16 níveis, CTO, COO, já é naturalmente uma autorregulação do que a gente começa a notar. Às vezes não vai ter um cara, mas vai ter um para isso, um para isso, um para isso, um para isso. Então, ausência de sucessores, construção de corpo diretivo. A segunda coisa, conflitos entre as gerações. Geração Y, imediatista, já 40% do mercado de trabalho, querem tudo para ontem, o foco está em inovação e o mais legal é estar do que ser. Então não tem apego e vínculo. Não gostei daqui, saio. Outra coisa que eu acho que é importante, a administração do remoto. Vai ter que aprender a fazer de outra forma. Então, o que eu explico? E aí deu a emplacada, a editora, a gente me convidou para fazer outro agora, quando esse aqui. Então, esse, eu diria, a bola da vez. Muito os bom. 7 sintomas que você vai precisar, como é que retém a Y e a Z? Storytelling 1 vez por semana em reuniões. Torna o ambiente pouco monótono e o dono, em vez de pregar, conta uma situação como essa, eu me lembro e pá, dá a solução. Eles começam a criar vínculo. Então, até que isso aqui é legal. Os donos vão ter que descer mais, meia hora de reunião 2 vezes na semana. Estabelece a retenção. Se envolver com o início de processo, cria vínculo no time. 1 hora trabalhando junto para iniciar um processo, ajuda a reter. Feedbacks positivos constantes, eles precisam receber elogios, senão eles têm uma fantasia de que ninguém reconhece o que eu faço. É que é outro momento. Então, legal, questões que legal. importantes está aqui, é só entrar na editora ou qualquer livraria, está em todas. Agora, passei ali em Congonhas,
Tava lá eu no mural, tava Brasília, Curitiba, então me mandaram essa semana Que aí. legal, olha então, aí. não deixa de ver se você é dono. Você vai ver como isso aqui faz um sentido. E o pior, esse aqui eu pus passo a passo. Que todo mundo está querendo passo a passo em tudo. Sim. Então faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tudo curtinho e grosso. Fundamental. Funciona. Que legal, Então Nando. esse Parabéns. aqui é psicologia de várias formas, mundo acadêmico. Obrigado pelo presente. Que honra, viu? que prazer. E que lembro prazer. quando você pensou no livro. Então, é realização, né? Coisa Para boa. todos nós. Isso também é filho, né? Demais, É filho, né? E a gente é se orgulha filho. muito pelo efeito, né? Que É. vai gerando nas pessoas, Sim. por causa da relevância. E a gente sabe que o preço que a gente paga para poder condensar algumas boas histórias e realidade e ferramentas e esse passo a passo num livro para fazer diferença. Agora é o seguinte, Nando, pra gente ir finalizando aqui, não é, gente? O Nando vai ter que voltar, hein? Meu Deus do céu, não Que dá para não loucura, ser, né? hein? Eu Não acelero, dá para não né? ser. Eu sabia, mas eu sempre peço para darem o Primeiro, norte aí. onde que as pessoas te encontram? Como é que eu faço para acessar um programa seu, uma imersão do Nando? Talvez buscar um dos espaços disputados na sua agenda, em um conjunto de sessões, mais conteúdos do Nando. Onde é que tem mais Nando pra gente? Ó, primeiro, @NandoGarcia, Psi. Entra lá, manda um direct, a equipe vai saber direcionar. Vamos pedir para colocar aqui nas descrições, nas informações. Tem uma imersão agora, sábado, dia 24, que eu não sei para quando vai. O dia inteiro, eu no Zoom, ao vivo, construindo um pouquinho de retenção, por conta dos... Depois vai ter uma em novembro, depois tem as governanças, que são intervenções de 40 a 60 horas dentro da empresa, e as governanças pessoais, que é um tipo de processo terapêutico, a governança psicológica para dono, 15 horas, ou 7 horas, ou 3 horas. E aí tem as variáveis aí dos pacotes. Mas o importante, quem pensa em se aproximar, não deixa para depois, porque às vezes o cara vê, eu vi o programa e queria, não tem, tem uma lista de espera, né? Tem mesmo, porque é o corpinho da gente. Então, chegando um pouco no digital, aí daqui a pouquinho, entra lá, segue, @NandoGarciaOficial. @NandoGarciaPsi. Excelente. No Face, no YouTube, Luiz Fernando Garcia Oficial, Luiz com Z. Acho que tá bom isso, né? Muito bom, né? Ótimo. Muito bom. Nando, eu sempre gosto de terminar com uma pergunta, né? Tem aquela famosa pergunta. E eu fiquei pensando, né? Qual a melhor pergunta para fazer para o pessoal que tá aqui junto comigo no podcast? E eu quero te fazer exatamente a pergunta que eu faria para qualquer pessoa que eu entendo que é relevante e importante. Imagina que o tempo passou 150, 200 anos, provavelmente não estaremos mais aqui. O que você gostaria que as pessoas falassem daqui a 200 anos, quando você não estivesse mais aqui, com relação ao que você fez aqui? Olha, eu tenho assim 3 grandes valores comigo, né? Que é o reconhecimento, a riqueza, a capacidade de ser próspero e família. E eu brinco com uma técnica que é a lápide. Aqui jaz um indivíduo que mudou o mundo. Sabe que a nossa missão é tão importante. Para cada família que tu trata, está tratando 4. É isso. Multiplica por uma média entre 3 e 4. Então, que pudesse, em 200 anos à frente, esse cara transformou um mundo de donos de negócio. Uau. Essa seria a minha melhor lápide. Uau. Considerando, inclusive, a minha família junto. Claro. Família para nós é uma coisa importante. Que demais, Nando. E é muito... Se você for lá na empresa agora, que inclusive é aqui pertinho, está escrito lá, transformar o mundo por meio dos empresários. E empresários e empreendedores. É isso. Né? Não dá pra gente passar aqui só passeio ou só diversão. Existe uma responsabilidade, né? E tudo que veio com a gente, esse combo de capacidades, de possibilidades, a gente precisa sim fazer de tudo para viver uma coisa muito legal pra gente. Mas sucesso só é sucesso quando a gente inclui mais gente, não é? Família, amigos, parceiros, colaboradores, clientes e comunidade. E que honra isso, Nando. E a responsa da semente. A gente não só coloca, como tem que nutrir. Então, quem deu isso foram eles, né? Nossos ancestrais. Né? Teu avô, teu tataravô, teu pai, tua mãe. Isso é um motivo de honra, a perpetuidade da espécie.
inclusive do nosso conhecimento. Uau, uau. Muito legal. Senhoras e senhores, Nando Garcia, faz um pouco de barulho aí, por gentileza. Aê, galera, obrigado, beijo. Nando. Beijo para todos, obrigado pelo carinho. E aproveitando aqui para fechar, traz aqui o presente para poder entregar pro Nando. O André sempre é carinhoso, gente. A gente tem aqui, a gente mandou fazer um rótulo, um vinho pro NWB Club, que é o nosso grupo de elite ali, e a gente separou um para você aqui. Obrigado. Não sei se você gosta de vinho. Muito. O cara é especialista em vinho, para, gente. Aqui, André ó. sabe mais do que eu. Poxa vida, obrigado. Carinho demais aí, viu? Obrigado. Olha muito só. Bom, muito bom. Isso aqui, gente, de quem entende, ó. Então vou te dar um feedback, tá bom? Com certeza. Malbec, infelizmente ou felizmente é minha melhor Aí, ó. minha melhor uva, não tem jeito, tá? Então, Malbec me agrada um monte. Obrigado pelo carinho. Beijo, André.